igreja porque ele fica dormindo. E às vezes eles falam que a criança só atrapalha, mas querido, pensa positivo. Mesmo que o seu filho durma, mas ele está dormindo na casa de Deus e aprendendo também. Se seu filho não te incomoda, você, qual é a sua autoridade? A autoridade de pai, use-a. Porque a geração de hoje, se continuar do jeito que está, vai acabar, vai perecer. Porque as crianças estão assim hoje, na casa de Deus. Os pais trazem para a igreja, ou às vezes deixam em casa. E às vezes as crianças não são crescidas e ensinadas nos caminhos do Senhor corretamente. E quando crescem, às vezes nem ficam nos caminhos do Senhor. Então, pai e mãe, cuide da vida espiritual do seu filho. Está na igreja, está incomodando? Usa a sua autoridade de pai, usa a sua autoridade de mãe. Traz ele pode dormir, mas está na casa de Deus. Meu querido, você tem que zelar. Você tem que cuidar do seu filho. Ensinar os caminhos santos do Senhor. E eu quero falar um pouco do meu testemunho. Eu tinha 1 ano e 11 meses. Meu pai foi preso. E dali pra frente, eu e minha mãe, nós não éramos crentes, nenhum de nós. E foi muito difícil para nós, porque meu pai foi preso e tal. Mas eu estava passando uma vez em frente a uma igreja. E eu vi o pastor pregar sobre Paulo e Silas. E ele falando que Paulo e Silas louvavam. E então as cadeias se quebraram e eles foram libertos. Eu imaginei a cadeia do meu pai rebentando tudo e ele saindo. Então eu falei, eu quero ir lá. E eu comecei a frequentar e quando eu tinha 3 anos e meio, eu aceitei Jesus. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus da minha casa. Então dali pra frente, a minha mãe não aceitou Jesus naquele dia. Eu persisti durante 1 ano na igreja sozinho. E depois de 1 ano a minha mãe aceitou Jesus. Mas enquanto isso, eu ia para o monte com os irmãos. Quantos irmãos já foram para o monte? É uma bênção. Eu ia para o monte com os irmãos. No final do culto, a minha mãe ia para casa e eu juntava os obreiros lá e ficava orando até uma meia-noite mais ou menos em favor do meu pai. O meu pai, ele saiu da cadeia com 3 anos. Mas não era só 3 anos que ele tinha que puxar mais de 10, praticamente 10. E ele saiu com 3 anos porque eu persisti. Aleluia! E daí pra frente, foi só vitória. E o pastor da igreja, ele sempre fazia visita no presídio. Então, uma vez que o pastor foi lá, o meu pai aceitou Jesus. Então a minha família toda, hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha irmã, eu tenho uma irmã, ela não pode vir hoje porque ela tinha uma outra agenda. Ela canta, ela louva o santo nome do Senhor. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas tudo começou quando eu levantei minha mão e aceitei a Cristo. Foi a mensagem. E depois, meu querido, quando eu ia pra lá e minha mãe não era crente, eu ficava prestando atenção no pastor. E no final do culto, eu pedi o paletó dele, o terno dele, eu colocava assim e ficava imitando ele depois do culto, com minha mãe, com os meus amigos. Isso me incentivou muito. Meu pastor Dijão, é um grande homem de Deus, eu me espelhei nele. E eu fiz uma promessa para Deus, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Eu fiz uma promessa para Deus, se o Senhor tirou meu pai da cadeia, eu vou ser o pregador da tua palavra. Graças a Deus, hoje meu pai está liberto, não deve nada para ninguém. E em todo esse tempo, minha mãe estava comigo. Depois que minha mãe aceitou Jesus, ela começou a me ensinar também nos caminhos do Senhor. Porque se fosse eu sozinha, eu não estaria aqui hoje. Ela estava me incentivando. Meu querido, a minha primeira pregação, eu não sabia ler. Mas a minha mãe estava lá, ela me ensinou o versículo. Eu decorei o versículo. Cheguei lá e eu falei o versículo que eu tinha decorado.
E daí por diante, minha mãe sempre estava do meu lado, meu pai também, sempre me incentivando, sempre cuidando de mim, zelando pelo meu ministério. A gente estava no Brasil e Deus falou para tirar o visto, e foi a família toda. Deus providenciou de primeiro o visto para a família toda, e hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor. Eu agradeço muito a minha família, porque eles não medem esforço. Seja o que for, é a família inteira, é a família junta, é a família unida. E nós estamos fazendo a missão de Deus hoje. Então, meu querido, não meça esforço para cuidar da vida espiritual do seu filho. Às vezes o seu filho tem um chamado, e você sabe disso, mas às vezes você fala, não, meu filho é muito novo. Quando ele pegar uma certa idade, eu vou pegar